Eu estou imaginando aqui que você nunca fez um atendimento, tá bom? Estou imaginando que você nunca fez um atendimento, estou imaginando que é a sua primeira vez. Então eu queria te dizer o seguinte, olha, o equipamento chegou, né? A primeira coisa que você tem que fazer é identificar esse equipamento e o problema que ele tem, tá? Então colete o máximo de informações possíveis, né? O nome da empresa ou da pessoa, o nome do contato, um telefone, e-mail. Busque sempre essas informações. Anote, né, se possível, as configurações do computador e o que a pessoa te entregou. Vou dar um exemplo aqui, carregador de notebook, né? É sempre uma polêmica danada. O cliente acha que levou, o técnico tem certeza que não recebeu, e aí fica aquela confusão danada. Então, anote a configuração do computador e anote também tudo aquilo que lhe foi entregue, para que você possa fazer a devolução posterior. E também, né, no caso do carregador, para você não ter problema, né, da pessoa alegar que você perdeu o material dela. Então, busque informações, né, anote, registre, tá? E aí você prossegue. Certifique-se de que a pessoa consiga descrever para você qual é o problema que aquela máquina tem. Tá? O que está acontecendo com aquela máquina. A academia, né, o NetAcad, trata essa descrição do problema com perguntas abertas ou perguntas fechadas. Né? Mas a diferença é muito sutil. Quando você faz uma pergunta para o cliente e ele responde sim ou não, a gente está falando de pergunta fechada. Quando o cliente te conta uma historinha, né, aí é uma pergunta aberta. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês, um exemplo de cada. Pergunta aberta. Você pergunta para o cliente assim: o que está acontecendo com a máquina? Aí ele vai dizer para você: todo dia de manhã, quando eu ligo, ela funciona normal, depois de um certo tempo ela desliga. Isso é uma resposta aberta para uma pergunta aberta. Exemplo de pergunta fechada. Essa máquina tem antivírus? Sim ou não? Tá? Esta máquina é sua? Sim ou não? Tá bom? Então isso é pergunta fechada e a pergunta aberta é a historinha. Pessoal, aqui você como técnico, né, precisa ter a humildade suficiente para ouvir, né? Nem sempre o cliente do outro lado tem conhecimento técnico igual você tem. Então, às vezes, o que para você é básico, é óbvio, é simples, para ele é muito complexo. Então, nesse seu relacionamento, é muito importante que você respeite a opinião e saiba o que você vai fazer. O cenário ideal dos ideais, tá? Repita o problema na frente do cliente. Uma grande parte dos problemas é operacional. Então, quando você repete o problema, você tem certeza de que os procedimentos básicos foram executados. Então, repita na frente do cliente. E repita mais uma vez quando você for fazer a entrega. Né? Aquela condição tem que estar reparada, tem que estar consertada. Tá? Então, faça isso sempre. Quando recebeu e quando devolveu. No momento em que você está fazendo o teste, né, junto com o cliente, fique atento para as mensagens de erro, para os bips, se por acaso eles surgirem, para os LEDs do painel frontal, se eles estão acesos ou apagados, se há alguma mensagem de erro de inicialização, né, de post, de Power On Self-Test. Então, certifique-se sempre do maior número possível de informações. E outra coisa, se você tem o contato, né, do cliente e você está no meio de um procedimento técnico, entre em contato com ele. Tá? Entre em contato com ele, tire a sua dúvida antes de prosseguir. Mas nessa conversa inicial, busque o máximo possível de informações. Tá? E, de novo, né, registre tudo por escrito.
e peça a assinatura dele. Tá? Já tive muito problema com um cliente que alegou monitor, que ele tinha levado o monitor, na verdade não tinha levado só o desktop, né? Gerou todo um problema, um ressarcimento, e aí assim, muito complicado. Tá? Carregadores de notebook, infelizmente, né? A gente acaba até perdendo a conta das vezes que teve que dar o carregador para o cliente, porque senão dá briga feia, né? Então, assim, anote tudo, registre, né? E na hora de devolver, colete a assinatura novamente. É óbvio, né? A gente está falando aqui de um trabalho profissional, né? Aquela máquina, né, do seu irmão, da sua mãe que você recebe, talvez você tenha uma relação mais harmoniosa com eles, né? Então você não precisa anotar tudo. Mas é sempre importante para você poder ter um trabalho de qualidade. Então a etapa 1 é identificar o problema, identificar o equipamento. A etapa 2, né, que você pode fazer mentalmente, ou em registro, mas é um procedimento técnico, é você imaginar o que poderia estar causando aquele problema. Vou dar um exemplo aqui. Né? O equipamento chegou para você, a alegação do cliente era que a máquina não ligava. Você foi repetir o procedimento na frente dele e realmente a máquina não liga. Tá? A máquina não ligou. Antes de você sair desmontando, o que você tem que fazer, né, mentalmente? Imaginar possíveis problemas, né? Imaginar causas prováveis. Tá? Poxa, será que o cabo de força está funcionando? Será que o botão de power está ligado? Será que a fonte de alimentação está funcionando? Será que os fios do painel, né, estão conectados corretamente? Então, esse tipo de teoria de causa provável, você vai fazendo. Tá? No começo, eu até aconselho você a fazer por escrito, porque aí você cria um registro das suas ações. Tá? É uma forma de garantir que você está armazenando aquela informação para que, se caso apareça uma outra máquina com o mesmo problema, você consiga resolver. Tá? Então, assim, até aqui, né, na etapa 1 e na etapa 2, você não fez nada fisicamente. Você conversou, você observou e relacionou possíveis causas prováveis. Tá? A sua prática com o tempo vai dizer para você, muitas vezes, um único item de causa provável e é 100% correto que é aquilo. Mas no começo você vai imaginar um monte de coisas. Tá legal? O próximo passo, a etapa 3. Aí sim, aí você vai colocar mão na massa e vai testar todas as teorias que você havia imaginado anteriormente. Então vamos lá. Será que o cabo de força está funcionando? Você imaginou na etapa 2. Na etapa 3, você vai pegar fisicamente um cabo de força novo, bom, e vai colocar na máquina. Funcionou. Não funcionou. Então vai para o próximo passo. Uma dica que eu vou te dar, né? Comece sempre daquilo que é mais simples. Comece daquilo que você tenha o menor esforço possível. Trocar um cabo de força é simples? Nossa, é muito mais simples do que testar uma placa-mãe. Então comece pela troca do cabo de força. A etapa 3, ela é fundamental para você ir eliminando uma a uma das teorias que você imaginou serem causas para o seu problema. Tá? Então vamos entender o seguinte, recebeu a máquina, entrevistou, anotou. Etapa 2, imaginou o que era, criou teorias. Na etapa 3, é mão na massa. Na etapa 3, você vai fazer todos os procedimentos de correção possíveis e imagináveis para aquele problema. Vamos imaginar que você resolveu o problema. Ok, a etapa 4 você pode pular. Porque a etapa 4 nada mais é do que você criar um plano de ação para resolver aquele problema. A etapa 4, na verdade, quando a gente fala de plano de ação, será que eu preciso comprar uma peça? Será que eu vou achar na loja? Será que esse modelo, né, eu consigo comprar?
vou ter que substituir a placa-mãe. Isso é plano de ação. Mas se você já resolveu o problema na etapa 3, não tem plano de ação para a etapa 4. Agora, se você chegou na etapa 3 e descobriu que o problema era um HD com problema, uma fonte de alimentação queimada, a etapa 4 tem que existir, porque você vai ter que comprar essa peça, vai ter que buscar essa peça para fazer a substituição. E além disso, né, pode ser que o problema não esteja completamente corrigido lá na etapa 3. Você precisa trocar a peça, tá? Para depois testar de novo. Então a etapa 4 ela é complementar, desde que o problema não tenha sido resolvido na etapa 3. Tá bom? Essas etapas, né, elas não são durinhas, não são engessadas. Você vai criando todo esse processo. Tá? Então, ó, recebeu o equipamento, entrevistou e fez o teste inicial. No segundo momento, você pensou o que pode ser. Num terceiro momento, você foi fazendo testes e substituindo peças e procedimentos para consertar. Deu certo? Ok, pule a 4. Não deu certo, porque eu preciso de uma peça. Então, eu preciso de um plano de ação, que é a etapa 4. E também, gente, entenda o seguinte, né? Com o tempo, você vai tendo estoque, né, de peças e você vai imaginando o que você precisa mais, o que você precisa menos. Mas no início, né, tudo aquilo que você for trocar, você vai ter que comprar. Puxa, quebrou lá, ou queimou o ventilador do processador. Um negócio tão simples, né, custa R$8. Mas você não vai ter um sobressalente lá. Você vai ter que criar um plano de ação para buscar essa peça. Pegar o ônibus, ir até na loja, ou estacionar o carro, voltar, etc. Isso é plano de ação. Se você conseguir resolver na hora da etapa 3, morreu, está feito, não precisa da etapa 4. Tá? Na etapa 5, é o entregar a máquina para o cliente, né, ou pré-entrega, é você testar o sistema. Lembra que eu falei para vocês lá na etapa 1? Faça o teste na frente do cliente, tente reproduzir o problema na hora. A etapa 5, você vai verificar se realmente o seu conserto, o seu reparo está adequado. Ela é fundamental. Ora, não deu certo. Fui testar e deu problema. Volte na etapa 2. Recomece. Tá? Ó, testei, verifiquei, beleza. Se for aplicável, né, se for necessário, implemente as medidas preventivas. O que é isso? Atualize o sistema operacional, atualize o antivírus, desde que o cliente tenha pedido para você fazer isso. Tá? Geralmente isso aparece assim na conversa. Depois que você trocar essa peça, faz uma limpeza aí, vê se precisa de mais alguma coisa. Isso aí é manutenção preventiva. Tá bom? Então, você deve verificar a funcionalidade e se sobrar tempo e se for autorizado, faça aí as medidas preventivas. Uma dica que eu vou dar para vocês, né, que a gente aprende muito sofrendo. Sempre que você fez o conserto da máquina, reinicie essa máquina. Reiniciar significa desligue e ligue. Muitos problemas de computador voltam quando as máquinas são reinicializadas. Então é importante que você sim pare um pouquinho e reinicialize a máquina para testar de novo se está tudo corrigido. Tá? Então vamos lá, replay, né? Recebeu o equipamento, entrevistou e anotou. Imaginou possíveis causas. Foi testando cada uma dessas causas. Se necessário, fez um plano de ação. Se não for necessário, verifique já a funcionalidade do sistema. Se houver tempo e se for autorizado, faça medidas preventivas. O cliente ainda não está na história aí de novo, tá? Ele não está. Ele vai estar na próxima etapa, que é a etapa 6. Discuta com o cliente o que você fez. Entregue a máquina para ele e certifique-se, confirme de que o problema foi resolvido. Explica para ele o que foi que você fez,
Porque nesse momento aqui tem a questão da garantia do seu serviço, né? Ó, o cliente chegou lá para você e falou assim, olha, queimou a fonte, eu quero só que você troque a fonte. Ok, você foi lá, trocou a fonte, ligou, funcionou, falou, ó, tá aqui a máquina. Então a garantia que você está dando é sobre o trabalho que você executou e sobre a peça que você substituiu. Nada além disso. Tá? Ah, mas 2 meses e meio depois, a tela começou a apresentar uma mancha. Não é uma consequência da sua ação. Né? A sua ação foi trocar a fonte. Então isso tem que ficar muito claro, né? Tem que ter uma ordem de serviço, gente. Que é um papel, né, onde o cliente toma ciência daquilo que foi feito. Vocês já devem ter assinado ordem de serviço, né? Técnico da NET, da Vivo, da Telefônica, né? Quando eles vêm fazer um atendimento, eles apresentam aquela via carbonada, né? A gente geralmente nem lê mais aquilo, né? Se eu só dá um ok ali, tudo bem. Então, assim, aquilo é fundamental para que no caso de uma disputa, né, de uma discordância de procedimentos, a gente possa ler aquele documento e falar assim, não, o que eu fiz foi isto. Tá? Então, sempre, né, corrigiu o problema, chama o cliente, mostra que o problema foi corrigido, se possível, peça para que ele repita o procedimento. Tá tudo ok? Tá tudo ok. Então, beleza. Ó, o que eu fiz foi isso. Troquei a fonte de alimentação, aqui está a sua peça velha e aqui está a sua máquina funcionando, pagamento na minha mão e tudo feito. Tá? Um detalhe prático aí, né? Sempre acerte os valores, né? É muito chato, você manda o carro arrumar no mecânico, quando você vai buscar o carro, o cara fala assim, então, preciso trocar aqui um outro parafuso aqui, é mais de R$ 80. Né? Evite isso ao máximo. Tem situações que não tem jeito, né? Tem situações que infelizmente vai acontecer. Mas procure evitar. Tá? Então, olha só como é que é o fluxo de atendimento, né? O que você deve ter na sua cabeça se você ainda não tem. Primeiro, a identificação da máquina e do problema por escrito, né? Vou ouvir e vou anotar. Segundo passo, preste muita atenção, né, no que você pode achar de problema. A máquina não está ligando. Pode ser um cabo de força, pode ser uma fonte de alimentação, pode ser um botão quebrado. Mas não faça nada ainda. Pense, né, organize o seu raciocínio. Na sequência, você vai testar cada uma dessas hipóteses que você levantou. Uma a uma, começando da mais simples. Chegou no momento que você fez o procedimento e resolveu, ok, pule então a etapa 4. A etapa 4 é adicional, porque ela prevê plano de ação. Deslocamento para buscar uma peça, encomendar uma peça, negociar com o cliente a troca da placa-mãe, ok? É uma etapa importante, mas ela pode ser pulada desde que no reparo tudo tenha sido resolvido. Feito isso, você vai para a etapa 5, que é o teste exaustivo da máquina, reiniciando o equipamento e fazendo a manutenção preventiva se for aplicável. Por fim, é a entrega, a devolutiva da máquina, e aí você acerta com o cliente. Pessoal, uma coisa muito bacana é um ajuste de expectativas em relação ao tempo. Né? Você leva o computador para arrumar, a pessoa fala assim, daqui a 2 horas está pronto, né? Você cria uma expectativa de que depois de 2 horas o equipamento vai voltar para você. Então, talvez o mais recomendável seria dizer algo do tipo, olha, o atendimento vai durar de 2 até 4 horas, tá bom? E aí a pessoa já fica com aquela expectativa, né? Pode ser 2, mas pode ser 2h30, pode ser 3, 3h30. Tá? Procure sempre ajustar. Eu sempre trabalhava com perspectivas de dia seguinte. Tá? E por que isso? Né? Quando você vai fazer formatação, quando você vai fazer backup de dados, né? Isso leva tempo. Né? E muitas vezes esse tempo você vai deixar o equipamento fazendo sozinho e vai fazer outra coisa. Tá? Mas dependendo do tamanho do backup, é dia seguinte mesmo. Tá? Então não esquenta a cabeça com isso. Né?
Procure sempre dar a mais e não o tempo justo, porque imprevistos podem acontecer. Tá? Essa metodologia de atendimento não é algo fixo. Ao longo do tempo, você vai construindo a sua metodologia. E tem coisas que você só vai olhar e vai falar assim, nossa, isso aí é a bateria da placa-mãe. Tá? A sua experiência profissional já lhe permite imaginar esse tipo de coisa. Pessoal, no NetAcad, né, na academia, na documentação, vocês vão encontrar fluxos de atendimento para o que fazer quando. Tá? Então, por exemplo, máquina não liga. Verifique isto, isto, isto e isto. Ah, o HD não funciona. Verifique isto, 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 isto. Tá? Dá uma boa ideia para vocês de fluxo de atendimento. Tem muito aluno que quando passa pelo NetAcad, né, imprime essa listinha e deixa ela bem à mão. Por quê? Ele vai se socorrer ali toda vez que chegar um problema. Tá? É um bom indicativo de fluxo de trabalho também e está lá no NetAcad para vocês. Tá bom?